meninos, boa tarde. Mais uma semana se inicia, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto na aula de português, que nós já conversamos sobre isso lá no primeiro bimestre, tá? Verbo. Então, hoje, meninos, vai ser uma aula na realidade de revisão sobre o conceito de verbo. E aí nós vamos apresentar para vocês os tempos verbais, que também vocês já viram desde o segundo ano. Tá? Então, hoje vai ser uma aula de revisão, vai ser mole para vocês. Uma abençoada semana para todos, eu espero que vocês estejam bem. Um beijo bem carinhoso e fiquem com Deus. Vamos iniciar nossa aula. Meninos, como a tia acabou de dizer, nossa aula de português hoje vai falar sobre verbo, tá? Sobre verbo, sobre os tempos verbais. Ó, nós estamos lá na nossa apostila volume 3, já estamos mais da metade da nossa apostila, página 50, tá bom? Lembrando, caderno, borracha, lápis, tudo ao alcance, vai assistindo aula, vai pausando, vai fazendo as anotações no caderno, para que vocês não tenham dificuldade de responder as atividades, tá bom? Então, meninos, já que a nossa aula é verbo, nada mais, nada menos que nós temos que saber o que é verbo, né? Então, vamos começar? Eu vou começar com vocês para falar sobre o conceito de verbo, apresentando para vocês duas imagens. Eu quero que vocês observem essa imagem aqui, né? E observando essa imagem, a gente consegue formar a frase, o atleta corre. E observando essa outra imagem aqui, nós conseguimos formar a frase, o guarda apita. Então, vocês percebem que tem duas palavras que estão grifadas aqui, que é correr e apitar. Então, meninos, por que a tia grifou? Porque se eu fizer a pergunta, o que o atleta faz? A resposta vai ser corre. O que o guarda faz? A resposta vai ser apita. Então, meninos, as palavras corre e apita, eles indicam ações. Quais ações? A ação de correr e a ação de apitar. Então, pessoal, o verbo nada mais, nada menos do que uma palavra que indica acontecimentos, né? E esses acontecimentos, eles são representados no tempo como ação, tá? Você tá vendo que o atleta corre, ele tá fazendo uma ação que a gente consegue ver que é uma ação que ocorre no presente, né? O guarda apita. O guarda está fazendo a ação de apitar e nós conseguimos perceber, localizar essa ação no tempo, ou seja, no presente. Então, meninos, todas as ações que nós fazemos, elas são representadas no tempo, tá? Bom, como a tia acabou de dizer, as palavras, então, que indicam a ação, isto é, o que alguém faz, o que está acontecendo, chama-se verbo. Ah, professora, são só as pessoas que fazem ação? Os animais também, tá? Os animais também correm, os animais também brincam, os animais também pulam, os animais também estão fazendo constantes ações igual nós seres humanos, como ver, ouvir, sentir, cheirar, pegar, sentar, levantar. Então, assim, são várias ações, tá bom? E todas essas ações, ou seja, tudo o que nós fazemos, são consideradas na língua portuguesa como palavras que representam o verbo, tá? Bom, agora eu quero que vocês, para que a gente continue, para ver se vocês conseguiram compreender realmente o primeiro conceito de verbo dentro da língua portuguesa, eu quero que vocês observem essas imagens, tá? Observem essa primeira imagem aqui, observem esta aqui e façam a frase, igual a tia fez lá, né? O atleta corre e o guarda apita. O que aconteceu com esse menino aqui? O que esse grupo de crianças estão fazendo? E o que esses dois abençoados aqui também estão fazendo? Forma a frase. O que eles fazem? O que eles estão fazendo representa uma ação e dentro da língua portuguesa essa ação chama-se verbo. Então, olha lá, meninos. O bebê mama, tá aqui, ó. Mama, a menina dormiu, o menino escorregou,
As crianças comem, as crianças andam, tá? Então, vocês veem que tudo que eles estão fazendo, meninos, representa uma ação. E a ação dentro da língua portuguesa chama-se verbo. Vocês estão observando que do lado do verbo, que a gente representa ele no tempo, né? Mama significa uma ação que esse bebê está fazendo no presente. Dormiu significa que essa menina é algo que aconteceu no passado. Escorregou também. Comem é presente, andam é presente. Então, meninos, vocês estão percebendo que essas palavrinhas, essas ações localizadas no tempo, e a tia colocou do lado os verbos com uma terminação. Qual a terminação, professora? A terminação ar, ir. Por que, professora, que a senhora colocou? Porque todo verbo, meninos, pode ser colocado numa forma que na língua portuguesa a gente chama de infinitivo. Então, a criança mama. Qual que é o infinitivo? Mamar é uma ação. Qual é o infinitivo de mamar? Coloca com a terminação ar, ou ir. Aí eu consigo colocar com a terminação ar, mamar. Então, esse verbo aqui está no infinitivo. Qual é o infinitivo de dormiu? Dormir. Infinitivo de escorregou? Escorregar. O infinitivo de comem? Comer. O infinitivo de andar? Andam? Andar. Então, meninos, esses verbos com a terminação ar, e ir é chamado na língua portuguesa de forma nominal do verbo. Ou seja, esses verbos e todos esses verbos aqui com essas terminações estão na forma que nós chamamos de infinitivo, tá? E que ele apresenta... Professor, aqui que é infinitivo? É o processo verbal, gente, que a gente não consegue localizar no tempo. Se eu falo aqui, ó, a menina dormiu, eu consigo perceber que dormiu tá no passado. Agora, se eu falo dormir, eu não sei se essa ação está sendo realizada no passado, no presente ou no futuro. Se eu falar o menino escorregou, ele escorregou está no passado. Mas se eu falar escorregar, você não consegue perceber se está no passado, se está no presente ou se está no futuro. Ou seja, os verbos na forma nominal chamada de infinitivo é quando o verbo termina em ar, e ir, nós não conseguimos localizar no tempo. Nós não conseguimos perceber se a ação está no presente, no passado ou no futuro. Bom, gente, essas terminações ar, e ir têm uma determinada conjugação. O que é a conjugação, professora? A conjugação do verbo é o conjunto de todas as suas formas. Então, o infinitivo tem 3 formas. A primeira conjugação, segunda conjugação e a terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar, como por exemplo, amar, saltar, cantar. Vocês veem que todas essas ações estão com a terminação ar. Ou se a terminação ar está na forma nominal chamada de infinitivo, que a gente não consegue localizar a ação no tempo, e ela está na primeira conjugação. A segunda conjugação são os verbos terminados em er e or, como no caso de escrever, de viver e de pôr. Quando os verbos estão nessa terminação er, ela está na segunda conjugação da forma infinitiva. E lembrando, forma infinitiva, nós não conseguimos localizar a ação no tempo. A terceira conjugação, meninos, são os verbos terminados em ir, como partir, dormir, sentir, tá? Ou seja, a terceira conjugação do verbo no infinitivo. Bom, meninos, além de ação, lembrando que a tia vai voltar lá para a tia poder ver o conceito com vocês. O verbo indica ação, ou seja, o que alguém faz. Além de ação, meninos, o verbo também, ele pode indicar estado ou fenômeno da natureza. Como assim, professora? Eu não lembro. Olha só, olha essas duas imagens. Aqui, vocês estão percebendo que eu vejo que eu consigo formar a frase. A menina está feliz.
a gente consegue perceber nessa imagem que é um animalzinho e conseguimos formar a frase: o cachorro está doente. Olha aqui o termômetro, ele tá com febre, tadinho, tá? Então, essa palavrinha aqui está com acento, tá? Porque sem acento é o pronome demonstrativo, com acento é verbo, tá? Então, quando esse está com acento, é um verbo que indica estado. Então, esse verbo aqui acompanha a palavra que a gente consegue perceber qual é o estado que o sujeito está. Tá? Professora, feliz não é verbo? Não, tenta conjugar. Eu feliz, tu feliz, ele feliz, nós felizamos. Não dá? Agora, o estar nós conseguimos. Então, o verbo que indica estado, ele acompanha o adjetivo que indica o estado em que o sujeito está, tá? E a gente consegue conjugar? Sim, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão, tá? Então, o verbo que indica estado acompanha uma palavra que indica como o sujeito, como o substantivo está. O estado, né? E aí, gente, a tia disse que o verbo, ele pode indicar ação, pode indicar estado, e agora tem a terceira classificação, que é fenômeno da natureza. Olha, a tia tá mostrando para vocês duas imagens. A primeira imagem, né, de chuva, e a segunda imagem de um dia bem ensolarado, né? Então, olha a frase que nós conseguimos formar. Ontem choveu. O dia amanheceu ensolarado. Quais são as palavras que indicam a ação realizada pela natureza? Choveu e amanheceu. O ser humano e o animal não conseguem fazer a ação de chover e nem fazer a ação de amanhecer. Por isso que choveu e amanheceu são ações realizadas pela natureza, que na língua portuguesa recebe a denominação de fenômeno da natureza. Então, choveu e amanheceu indicam um fenômeno da natureza. Então, recapitulando, o que é verbo? São palavras que indicam ação, ou seja, que indicam o que alguém faz. São palavras que indicam estado. E também são palavras que indicam fenômeno da natureza. Isso é verbo. Os verbos, meninos, eles podem sofrer flexões. O que é flexão? São mudanças. Eles podem variar. Como que eles variam, professora? Eles podem variar de número. O que é variação de número? O que é flexão de número? Significa que o verbo ele pode variar, ele pode mudar do singular para o plural ou do plural para o singular. Por exemplo, se eu digo eu amo, tem uma pessoa só realizando essa ação. Que é diferente se eu falar nós amamos. Significa que tem mais de uma pessoa realizando a ação de amar, tá? Então, meninos, os verbos, eles variam em número. Segunda flexão, a gente chama de flexão de pessoa, que a gente já viu, que são os pronomes pessoais do caso reto, tá? Significa, então, que o verbo varia de acordo com as pessoas do discurso, que são realizados pelos pronomes pessoais do caso reto. Quem são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele ou ela, eles ou elas, tá? Então, o que é eu? Eu está na primeira pessoa do singular, eu na primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, que são as pessoas que falam. Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Do singular é tu, do plural é vós. O que significa? Qual é a função da segunda pessoa? É a pessoa com quem se fala. A terceira pessoa é ele, ela, do singular, eles, elas, do plural. Qual é a função da terceira pessoa? É a pessoa de quem nós falamos. Se vocês estão com dúvida, não lembram mais exatamente como que funciona os pronomes pessoais do caso reto, eu aconselho vocês voltarem e procurarem a aula de pronome pessoal do caso reto e também sobre o verbo, tá? Que tá lá no primeiro bimestre, é só procurar no YouTube. Agora aqui, gente, terceira flexão, o que significa? Que ele vai variar de acordo com as modificações do tempo. Ou seja, meninos, os verbos, que são palavras que indicam ações, estados,
ou fenômenos da natureza, eles indicam acontecimentos representados no tempo, tá? Ou seja, no passado, no presente ou no futuro. Lembrando que o passado, ele também pode ser classificado como pretérito. Então, se eu falo eu amo, vocês percebem que essa ação aqui está sendo realizada no tempo presente. Eu amei é uma ação realizada no tempo passado. Eu amarei uma ação realizada no tempo futuro. Então, meninos, essas são as flexões, ou seja, são as mudanças que podem ocorrer nessa classe gramatical chamada de verbo. Então, meus amores, para que vocês possam compreender um pouquinho melhor e relembrar o que a tia já explicou nas aulas anteriores, nós vamos passar um vídeo para que vocês possam fixar melhor o conteúdo, tá bom? Então, acompanhem aí. Hoje vamos ver uma classe especial de palavras. Elas estão relacionadas com o fazer, o sentir e o ser. Algumas palavras nos indicam as ações que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Certo, todas essas palavras que indicam ações se chamam verbos. Pensem em verbos que indiquem ações relacionadas com os sentimentos. Como amar, gostar, odiar. Excelente! Quando os verbos terminam em ar, ou ir, dizemos que estão no infinitivo. Também temos uma classe especial de verbos que terminam em or. Isso quer dizer que não estão nos indicando em que momento acontece a ação. Eu os uso assim quando falo como Tarzan. Eu subi nas árvores para buscar comida. Agora eu vou agrupar os verbos que vocês usaram para ver se descobrem por que os agrupei desse jeito. Os do primeiro bloco terminam todos em ar. Os do segundo em. E os do terceiro em ir. Meus parabéns! Você sempre tem que pensar que o infinitivo é como o nome do verbo. Se eu digo, comi uma pizza com meus amigos, qual é a ação? Comeu pizza. Perfeito! E o infinitivo de comi, qual é? Comer. Como diria Tarzan, eu comer pizza. Muito bem! O infinitivo é comer, e se eu disser comer, não estou dizendo nada sobre quando eu fiz a ação. Mas se eu disser comi, vocês conseguem saber se foi ontem, hoje ou amanhã? Com certeza foi ontem. Muito bem! O que você está fazendo, Thiago? Por que você está cheio de farinha? A receita tem muitas coisas que não estou entendendo. Por exemplo, você sabe o que quer dizer salpicar? E assar? E peneirar? Não sei o que devo fazer. Eu vou ajudar. Todos estão no infinitivo. Salpicar, assar, peneirar. Essas palavras que eu não entendia eram ações. Coisas que eu tenho que fazer para que o bolo fique bom, não é? Isso mesmo. Vou perguntar para minha mãe o que querem dizer. Vamos procurar no dicionário. No dicionário, todos os verbos aparecem no infinitivo, porque ele é como o nome do verbo. Ei! Então, agora, amores, que a gente reforçou um pouquinho mais sobre o conceito de verbo. Lembrando que toda ação podemos localizar em um tempo, que é chamado de tempo verbal, que é o passado, que também é chamado de pretérito, o presente e o futuro. E agora, meninos, vocês irão resolver para mim as atividades da página 51 e 52. Beijo para vocês!